Deputado, o senhor teve um papel de linha de frente no enfrentamento ao impeachment. O senhor ainda está convencido hoje de que realmente foi um golpe? Na verdade, não havia fundamentos jurídicos que justificassem o afastamento de uma presidente. O argumento dado à época é que teria sido crime de responsabilidade fiscal uma tal de pedalada. O povo não compreende bem o que é isso. E as consequências para o país também foram muito ruins. Tanto é assim que quem entrou está fazendo algo pior. A ex-presidente Dilma pode até ter cometido alguns erros, mas o presidente Temer comete crimes, e isso é muito mais grave para o futuro do país. Então a avaliação que o senhor faz do momento atual do Brasil, em função aí do governo Temer, não é boa? Não é boa, e o povo, o cidadão hoje reconhece essa dificuldade. A gasolina está mais cara, a conta de energia está mais cara, o emprego está mais difícil, a vida do maranhense e a vida do brasileiro está pior do que há 10 anos atrás. E o caminho para fazer algum tipo de mudança é através da boa política. E o Maranhão? Que avaliação o senhor faz do governo Flávio Dino? O governo Flávio Dino, obviamente, não resolveu todos os problemas do Maranhão, mas colocou o Maranhão na direção correta. Qualquer indicador que nós peguemos, podemos comparar com qualquer outro governo da história do Maranhão, o governador Flávio Dino sai na frente. Por exemplo, na educação, que é o carro-chefe do governo Flávio Dino. Já que tu não tem dinheiro para fazer todas as mudanças, tu tem que escolher uma área prioritária. E o governador Flávio Dino escolheu a área da educação. Até a posse do governador Flávio Dino, nós não tínhamos nenhuma escola profissionalizante no Maranhão. Nós não tínhamos nenhuma escola de tempo integral. E isso acabou, isso está no passado. O governador Flávio Dino criou o IEMA, criou os núcleos de ensino de tempo integral e resolveu valorizar o professor. Com o aumento dado agora na última semana, o professor no Maranhão, salário inicial para quem for concursado 40 horas, é de R$ 5.750. Vou repetir, não estou errando não. R$ 5.750 para o professor concursado de 40 horas. Isso está certo ou está errado? É óbvio que está certo. O professor tem que ser valorizado, é o maior salário do país. Isso faz com que muitas boas pessoas, que estavam inclusive trabalhando fora, retornem para o Maranhão e justamente na área de educar. Então isso vai trazer um grande desenvolvimento para o Maranhão a longo prazo, mas não é apenas na educação. Na segurança, 3.000 novos policiais, 800 novas viaturas. Na saúde, seletivo, concurso e 7 novos hospitais macro-regionais, como é o caso de Caxias. E tem outros, tem de Santo Inês, tem de Bacabal, tem de Pinheiro, de Imperatriz, Chapadinha está concluindo, Balsas. Então é em todo o estado do Maranhão. 2.000 quilômetros de asfalto, número de vivas e procons. Antes eram 5, agora é 50, 10 vezes melhor. Então, em qualquer indicador, o governo Flávio Dino apresenta bons resultados. Eu repito, resolveram todos os problemas? Não, mas o Maranhão agora está no caminho certo. O senhor veio para o ato de filiação partidária da deputada Cleide Coutinho. Foi uma das vozes fortes presentes ao ato. O senhor foi um grande aliado do deputado Humberto. Qual é a simbologia desse retorno da deputada Cleide à seara político-partidária? A minha relação com o doutor Humberto não era uma relação de política, não era uma aliança eleitoral apenas. Na verdade, era uma questão de amizade. Como ele era tão forte nisso de fazer bons amigos. E eu digo sem medo de errar. A minha eleição de federal ele foi determinante, a eleição do governador Flávio Dino, tanto para deputado federal quanto para governador. Então ele plantava muito bem e colhia, sem dúvida alguma, boas parcerias. E esse foi o nosso desafio. Fui deputado com a Cleide por 2 mandatos, deputado estadual, reconheço a capacidade dela de trabalho, o poder de articulação. Muita gente que não conhecia a Cleide achava que ela era apenas a esposa do Humberto. E na convivência na Assembleia pôde perceber que ela é uma importante liderança política, por isso que não medi distância para indicar muitos aliados meus para acompanhar o projeto da doutora Cleide. Então eu vou te dar alguns exemplos. Em Aldeias Altas sou votado eu e a doutora Cleide. Em Matões, sou votado eu e a doutora Cleide. Em São Francisco do Maranhão, o prefeito vota em mim e na Cleide. Em Passagem Franca, eu tenho uma boa parte da votação, o prefeito vota nela. O prefeito de Coroatá vota em mim, agora vota na Cleide. A oposição de Peritoró vota em mim, agora vota na Cleide, da doutora Cleide. São Mateus vota em mim, vota na doutora Cleide. Então, assim, é uma relação que veio para durar não apenas as eleições, é uma relação efetiva, duradoura. E o ato de filiação em si, por si só, fala muita coisa. Primeiro que estava cheio, muitas lideranças, muita gente, o pessoal sem medo, sabendo que pode ter retaliação, sabendo que pode ter algum tipo de revanchismo
pela posição política que está tomando, mas ainda assim o povo de Caxias compareceu, tanto da sede quanto também da zona rural. E muitas lideranças políticas. Estiveram presentes o governador do estado, o vice-governador, o deputado federal Everton Rocha, que é pré-candidato ao Senado, a deputada federal Elisiane Gama, deputado estadual Ricardo Rios, deputado estadual Glaubert Coutrin, muitos prefeitos de toda a região, muitos ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O senhor foi muito bem votado em Caxias nas últimas eleições e muito provavelmente o será agora novamente. O que o senhor tem de prestação de contas do seu mandato para o povo de Caxias? A primeira prestação de conta nossa, indispensável no quesito de destinação de emendas parlamentares. Você não sabe, mas só para Caxias de emendas parlamentares, nós liberamos aproximadamente 13.550.000 reais. Especialmente quando o prefeito era o Léo Coutinho, que era quem nos procurava constantemente, com quem a gente tinha uma relação política de muita proximidade. Então, em liberações, 13.550.000 reais, digo sem medo de errar, que eu fui o parlamentar dessa legislatura que mais liberou recursos para a cidade de Caxias. Pode pegar qualquer outro deputado federal que não chega no montante que a gente liberou. Pode chegar e investigar qualquer um dos 3 senadores que não chega no montante que nós liberamos. Pode pegar os deputados da legislatura passada, que também não chegou ao montante que nós liberamos. Tem um deputado federal que liberou mais emenda do que eu, que foi o hoje governador Flávio Dino quando ele era deputado. Mas era um outro período do Brasil, um outro momento. Ele foi deputado com a Dilma, eu sou deputado com o Temer, então sem dúvida alguma isso dificultou e muito essa questão das liberações, mas nós conseguimos liberar desde recursos para fundo a fundo na saúde, para a conclusão de alguns asfaltos que já tinha iniciado no centro, até obra da Veneza, escolas. Então muita coisa que foi feita, especialmente no tempo do prefeito Léo, teve a nossa ajuda. Para esse ano, para te dar um exemplo, nós destinamos emenda para o EMA, para o IFMA e para a Polícia Rodoviária Federal. Tudo na área de Caxias, numa forma de ajudar a cidade. No campo macro, que proposições o senhor fez na Câmara Federal para o Brasil? Essa é uma excelente pergunta, porque um deputado não pode ser medido apenas por emenda parlamentar. Porque emenda parlamentar qualquer deputado tem, então é muito pouco. O que eu mais me orgulho foram os meus posicionamentos ao longo de todo o mandato na Câmara. Admitamos, Ricardo, deputado federal tem muito poder lá para votar como bem entender qualquer matéria. E aí nós tivemos a oportunidade em várias matérias da pessoa se posicionar a favor do povo ou a favor dos poderosos. Em todas as votações eu sempre estive votando do lado do povo. Contra a reforma trabalhista, que precariza as relações de trabalho, contra a reforma previdenciária, da forma que ela foi anunciada pelo presidente Temer, contra o impeachment da Dilma por não justificar, naquele momento, aquilo como crime de responsabilidade. Queria mudar a Dilma? Mudava no voto. Governo ruim se combate nas urnas, e não através de interceptações parlamentares, digamos assim. As 2 denúncias contra o Temer era mala de dinheiro presa, carregada para cima e para baixo, e infelizmente, com todas essas provas, a maioria dos deputados resolveu barrar a investigação. E aí era votação aberta, nominal, cada parlamentar no microfone, era chamado, TV cobrindo tudo ao vivo, toda a sociedade acompanhando, e eu tenho certeza que eu honrei os votos dos caxienses, dos maranhenses, me posicionando sempre do lado do povo. Agora, como deputado, como coordenador da bancada federal, destacaria, por exemplo, 3 ações. A duplicação da BR-135, que liga a cidade de São Luís, a única entrada da nossa capital, que não era duplicada, a obra já vinha se arrastando por 5 anos, foi agora, sob a nossa coordenação, que finalmente foi concluída. Outra, o início da pavimentação da BR-226, que vai de Presidente Dutra a Timon, pega ali uma boa parte da zona rural de Caxias, passa ali no limite, ali no baú. E o primeiro metro de asfalto nessa estrada, tão esperada, aconteceu justamente quando a gente era coordenador, fruto da nossa cobrança. Vou te dar mais um exemplo. Nunca uma emenda federal da bancada havia sido destinada para o governo do estado. Nunca, por perseguição política. Justamente quando nós somos coordenadores, nós conseguimos destinar a primeira emenda parlamentar da bancada federal impositiva, que é aquelas que saem, não é apenas papel, para o governo do estado do Maranhão, no valor de 60 milhões de reais. O governador Flávio Dino já disse que essa emenda será toda aplicada na saúde e vai ser toda repassada para os municípios, indistintamente. Então são algumas das muitas ações que nós tivemos, fora o número de proposições. Pode comparar. Tem deputado que até hoje nunca apresentou uma proposição na Câmara dos Deputados, um projeto, nada. Tem deputado que nunca usou a tribuna. Esse deputado está defendendo quem? Está do lado do povo? Ao meu ver, não. Então, o nosso mandato está à disposição para ser prestado conta, e esse vai ser o debate durante a eleição, para mostrar efetivamente quem são os parlamentares que estão do lado do povo e quem são aqueles que estão do lado apenas dos poderosos.